Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês o resultado das consultas do Cauã. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês verem, quem não assistiu, que a escola do Cauã deu encaminhamento pro neuropediatra, pro psicólogo, enfim, tá tudo especificado nesse vídeo aqui. Se você não assistiu, vai lá assistir esse primeiro, tá? E eu vim falar pra vocês, né, que eu falei que ia fazer um vídeo depois que ele passasse pelas consultas, pra poder falar pra vocês o que que deu as consultas. Eu tô falando um pouco baixo que ele tá dormindo ali, ó. E, enfim, eu vim falar pra vocês o que que deu as consultas. Ele já passou pelo pediatra, pela psicóloga e pelo pediatra de novo. Ele teve duas consultas com o pediatra, uma com a psicóloga, e ontem ele teve uma consulta com uma outra psicóloga. Então, assim, gente, o que que o pediatra falou? A primeira consulta que ele teve foi com o pediatra. O que que o pediatra falou? O pediatra falou que ele tem ansiedade, né? Que ele é muito ansioso, por isso que ele não tem paciência, porque eu não sei se eu cheguei a comentar algumas vezes com vocês, como ele não tem muita paciência. Se ele tá brincando com um brinquedo, vamos supor um quebra-cabeça, e ele não consegue montar, ele joga longe, ele se joga no chão, ele grita, ele esperneia, ele não tem paciência. E ele joga mesmo o brinquedo longe e começa a chorar, chora muito. Chora, assim, às vezes ele tá de boa, de repente ele começa a chorar, enfim. E o pediatra falou que é ansiedade, mas que ele ia encaminhar para psicóloga para ver o que a psicóloga achava, né? A escola já tinha solicitado encaminhamento para psicóloga também. Então ele passou pela psicóloga, só que a psicóloga. Aliás, antes dele passar pela consulta com a psicóloga, o pediatra pediu para marcar retorno. O retorno com ele acabou sendo antes da consulta com a psicóloga. Então eu levei ele no pediatra antes dele passar por ela, e ele passou umas vitaminas para ele tomar, porque o Cauã é muito ruim para comer, muito ruim para comer. Ele tem uma semana que ele come maravilhosamente bem, na outra semana ele já não come, né, quase nada. Então ele passou umas vitaminas para ele tomar. Mas é vitamina que tem ferro, zinco, enfim, para ajudar ele melhor no apetite. E tá. Aí eu levei ele na consulta com o pediatra e o meu marido levou ele na consulta com a psicóloga. E aí a psicóloga conversou com ele, ela conversou mais com o Jordan do que com o Cauã, né? Mas só que ela percebeu que o Cauã não parava quieto, que o Cauã ficava correndo pra lá e pra cá, que ele ficou o tempo inteiro andando, conversando, tudo enrolado com ela. E ela conversou, e o Jordan foi, explicou toda a situação. E ela pegou e anotou lá no relatório dela lá, o número de 2 CID, né? Pra quem não sabe o que é CID, é como se fosse um código da doença que a pessoa tem. Ela anotou lá 2 CID, e aí o Jordan foi e anotou esse CID também no celular e me mandou. Deixa eu ver se esse papel tá aqui, só o relatório dela, gente. Senta que esse vídeo vai ficar grande. Enfim, a psicóloga encaminhou ele pro CAPS. Eu assustei, gente, na hora que o Jordan falou, porque a gente tem aquela impressão de que CAPS é uma coisa muito séria, né? Mas só que é porque lá no CAPS aqui da minha cidade, tem a neuropediatra, que ele vai ter que passar por uma neuropediatra também. Então, lá no CAPS tem a neuropediatra, então por isso ele foi encaminhado para o CAPS. E essa psicóloga, ela é psicóloga clínica, ela não é psicóloga infantil, ela é psicóloga geral, sabe? Então, assim, mais pra frente eu vou falar. Aí ela escreveu aqui, né, motivo do encaminhamento. Motivo da consulta: não forma frases, irritabilidade, baixa hineratividade em casa e mais ainda na escola, intolerância com ruídos, apresenta quadro de pânico frente a situações não rotineiras, pré-natal sem intercorrências. Aí pôs aqui a nota de Apgar dele, né, no parto, que foi de 4 no primeiro minuto e de 5 no quinto minuto. Identifica bem as cores, conta de 1 a 30 e o resto aqui das coisas. Aí, esse aqui é o encaminhamento pro CAPS, que ela passou. E aí ela colocou a avaliação dela aqui, né? Estuda na escola tal, reside com pai e mãe,
Escola encaminha porque tem dificuldade de adaptação à escola, não socializa, brinca sozinho, entra em pânico com barata, que eu relatei pra vocês. Se for abraçado por desconhecida, entra em pânico, que foi o caso da criança lá no shopping, né? Quando está nervoso, chora e transpira, dificuldade na fala, intolerância com ruído, não forma frases, tem medo do colega autista na sala de aula, que eu também já falei pra vocês, e entra em pânico com o inesperado. Nasceu com falta de oxigenação, Apgar 4. Enfim, gente, é isso. E aí, só que assim, não fui eu que levei, né? Foi o meu marido. E o Jordan achou, assim, que que ela não avaliou, assim, o Cauã. Ela mais conversou com a gente. Mas eu até falei pra ele, eu falei, mas ele não conversa. Então, assim, ela teria mesmo que entrevistar a gente, perguntar pra gente. Só que ela não é uma psicóloga infantil, né? Ela é uma psicóloga clínica, é como se fosse uma clínica geral, né? Só que psicóloga. E aí a gente preferiu, né? Essa foi pelo o posto de saúde. Então a gente procurou ter um colega de trabalho do Jordan, que o filhinho dele já consultou com essa mesma psicóloga que a gente levou o Cauã, ela é particular. E ele falou que ela até visitou a escola para saber como é que era a rotina dele na escola, enfim. E aí a gente marcou com ela, né? Eu esqueci, mas eu vou ver se o Jordan me manda o cartão de visita dela. Ela é psicoterapeuta, ela tem um monte de especialidades lá, né? E aí a gente levou ele ontem, né, pra ela. A consulta durou 1h30. E nessa 1h30 ela ficou avaliando o Cauã, né? Primeiro a gente chegou. Nossa, a geladeira tá estralando, gente. Vocês imaginam de madrugada o susto que não dá. Enfim. Primeiro a gente chegou. Aí a gente chegou, o Cauã entrou lá, tinha um monte de brinquedo. Ela ficou um tempo assim brincando com ele. Acho que ela ficou uns 20 minutos brincando com ele, conversando, fazendo ele interagir, ele conversar do jeito dele, né? Aí ela também percebeu que ele tem medo de barulho, que ela encheu a bexiga e na hora que ela soltou, ele fez assim, tampou o ouvido. Ela falou, ó, então ele tem medo de barulho inesperado. Ela percebeu isso tudo, né? E aí depois ela sentou comigo e o Jordan enquanto ele brincava e a gente foi relatou tudo isso que tá escrito aqui. Ela também leu e anotou lá nas anotações dela. Enfim, ela falou, olha, o que ela falou pra gente? Ela falou, olha, a princípio eu tô percebendo que ele é hiperativo mesmo, porque ele não sossegou um minuto, ele não conseguiu se concentrar em uma atividade só por muito tempo, né? Ele tava brincando assim no chão, ele viu um quebra-cabeça em cima da mesa, ele já quis o quebra-cabeça. Aí não tinha nem 5 minutos que ele tava no quebra-cabeça, ele já queria outra coisa, que tava lá em cima. Aí ela pegou, ele já queria outra coisa. Teve até uma hora que ela falou assim, ó, brinca com esse primeiro, ó, atenção, né? Tipo assim, vamos brincar com esse primeiro, vamos prestar atenção nesse, né? Mas aí ela percebeu, né, que ele é muito agitado, que ele não presta atenção numa atividade só, que ele realmente, ela falou, ele realmente tem um atraso na fala, né? Ela perguntou o que mais preocupava a gente. Eu falei que era a irritabilidade dele e o atraso na fala, né? Ela falou, olha, a gente percebe realmente que ele tem um atraso na fala, mas vão ter outras sessões, né? Ela falou assim, é muito difícil, assim, eu numa única sessão, numa primeira sessão, eu fechar um diagnóstico e falar pra você o que ele tem. E a gente falou do problema dele, que a escola também relata de socialização com outras crianças. Ela chamou uma criança que estava lá também, numa sessão, numa outra sala, ela chamou para ver se eles interagem. Eles não interagiram, o Cauã não interagiu com ele. Na hora que ele pegou, tipo assim, ele pegou o carrinho que o Cauã tava brincando, o Cauã foi brincar com outra coisa, né? Tipo, esquece, né? Ela perguntou se ele tinha medo de espuma e de meleca, coisa melequenta, massinha. Eu falei que não, porque assim, ele brinca com coisa melequenta. Na verdade eu não sei, eu acho que ele nunca pegou, se eu nunca apresentou, não. Mas com espuma não, assim, né? Eu nunca percebi, porque ele gosta que a gente faz espuma no banho pra ele brincar. Se ele vê espuma, ele pega, põe a mão, fica brincando. Mas ela falou que é diferente, que é espuma de barbear. Ela não falou por quê que ela perguntou isso, mas aí ela pegou uma espuma, assim, um spray com espuma, pôs no carrinho. Ele não quis mais brincar com o carrinho, por causa da espuma.
Mas aí depois ela pegou uma outra vasilha lá com detergente, eu acho, fez bolinha lá, tinha um porquinho lá pequenininho assim, eles brincaram lá de lavar o porquinho, ele super adorou, lavou o porquinho lá, depois enxugou o porquinho. Enfim, ela não falou nada assim sobre a espuma não, mas acredito que, né, deve ser alguma coisa que indica alguma outra coisa. Mas ela falou que nesse primeiro momento ela não pode assim dar um diagnóstico e falar ele tem isso. Porque ela falou, olha, vão ser várias sessões, vão ser 5 sessões, 3 sessões com ela lá só ela e ele interagindo. Ela falou que vai levar atividades diferentes, né? Atividade motora, vai levar várias atividades, né? Pra ver. Ela falou que vai ter uma sessão, que ela vai marcar uma sessão que tenha uma outra criança, pra ela ver como é que é a interação dele com outra criança, que não seja uma criança que ele conhece, porque ele tem os primos que ele brinca, mas ele conhece. E assim, na hora que os primos chegam, no primeiro momento ele não vai brincar. Ele fica quietinho na dele, depois de um tempo, leva um tempo para ele poder interagir com os primos também. Então, não é assim de imediato, né? Ela falou que vai levar uma outra criança para ver como é que vai ser a interação dele com essa outra criança. E 2 sessões vai ser na escola, quando voltar as aulas dele, né? As aulas dele vão voltar em fevereiro ainda. E aí ela vai fazer 2 sessões na escola para ver como é que ele age na escola, quais são os pontos que a escola acha né, que tem que trabalhar com ele, que tem que melhorar. E vai ver como a escola se pode fazer um trabalho com ele, porque ele vai realmente precisar de um trabalho feito com ele para ele poder desenvolver a linguagem, desenvolver a fala, né? Porque problema assim de aprendizado, gente, eu sinceramente, particularmente, eu acho que ele não tem, porque ele aprende muito rápido. E ela falou, questão do parto, que eu mesmo, Jordan, a gente tinha muito medo por conta dele não ter chorado quando nasceu, ter ficado no oxigênio, ter dado algum dano neurológico. Ela falou que não, porque ele aprende as coisas, ele associa, ele sabe cores, ele sabe números, se você falar uma coisa pra ele, ele repete. Ela falou, então, problema neurológico ele não tem, mas ele tem um atraso na fala, que vai precisar, né, ser trabalhado. Mas assim, vamos ver, gente. Que eu tava falando lá do CID, eu fui ler o papel aqui, né? Eu tava no serviço, o Jordan pegou e me passou o número desses 2 CIDs. Era F84 e outro F que eu não lembro. Se eu lembrar na hora da edição, eu ponho aqui. Um era hiperatividade e o outro era autismo. Gente, na hora que eu digitei esses 2 F lá que apareceu isso, eu comecei a ler, assim, né? Eu coloquei esse primeiro F, que era do hiperatividade lá. Comecei a ler e tal, são pessoas interativas que não se socializam com ninguém, que vivem isoladas, que vivem no mundo delas, que não conseguem se concentrar, que tem dificuldade na fala, que tem dificuldade de aprendizagem. Gente, foi como se tivesse jogado um balde de água fria, assim, em mim, sabe? E aí eu vi o outro do autismo, eu falei sobre o autismo. Aí eu vi que o outro era do autismo, aí eu fui ler sobre o autismo, aí foi outro balde de água fria, gente. E assim, não que se o meu filho tiver autismo ou qualquer uma dessas coisas, seja terrível, minha vida acabou. Mas sabe o que eu acho que foi mais assim, gente? Foi uma coisa que eu tava segurando há muito tempo e naquele momento ali foi, como se diz, a gota d'água, sabe? Porque eu vi o Cauã com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos, com 2 anos e meio, com 3 anos, com 3 anos e meio, e nada do Cauã conversar. Ele foi pra escola, ele não interagia, gente. No Dia das Mães, que eu vi ele lá, eu fiquei morrendo de dó, porque todos os meninos correndo, brincando, conversando, tal, e ele lá quietinho, sabe, no canto dele, moadinho, assim, sentado do meu lado. Eu falava, Cauã, vai brincar. E ele não ia. Ele só ficava ali. Quando eu fui embora, ele ficou chorando porque eu fui embora, sabe? E aí eu vi assim, sabe? Tipo, as crianças conversarem, igual até hoje, assim, às vezes eu vejo uma criança conversando, assim, né? Falando de tudo, porque ele já tem 4 anos. Então,
né? Já era pra ele estar contando historinha, cantando musiquinha, né? Conversando, falando assim, tudo espontaneamente, aquelas coisas todas que a gente sabe, criança fala aquelas frases que a gente morre de rir, sabe? E o Cauã não faz isso, né? E fora a irritabilidade dele, gente, a gente não pode contrariar ele, a gente não pode falar não. O Cauã, ele já teve vezes dele ficar chorando, gente, em pé. Eu tava fazendo janta, eu não podia pegar ele, tava só eu e ele. Ele ficou 1 hora chorando em pé do meu lado no fogão. Ele não parou de chorar enquanto eu não parei de fazer janta. E peguei ele, quando eu peguei ele, ele tava molhadinho de suor, sabe? De tanto chorar, de tanto nervosismo, que ele ficou simplesmente porque eu não peguei ele. E eu achava que isso, ele tá sentindo minha falta. Mas é demais, assim, gente, é exagerado. Quando ele tá feliz, ele tá muito feliz, sabe? Ele grita, ele pula, ele. E quando ele chora do mesmo jeito. É exagerado, sabe? E aí eu fui começar a ler sobre o autismo, eu falo, gente, é ele. É ele escritinho, tá descrevendo ele. É a criança que não tem paciência, é uma criança que é tudo no tempo dela, que tem atraso na fala. Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, até porque a gente não sabe se ele tem. E eu também não sei muito sobre esse assunto. O que eu sei foi os vídeos que eu assisti, o que eu li. Mas assim, naquele momento que eu li lá, aquele lá, hiperatividade, que a pessoa não socializava e tal, gente, veio tanta coisa na minha cabeça, eu desabei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia parar de chorar. Eu mandei um áudio pra minha prima soluçando chorar, porque eu precisava conversar com alguém, sabe? Eu saí lá fora, o Jordan só me mandou isso aí, pegou e foi trabalhar, teve que ir trabalhar. Eu saí lá fora chorando, meu colega de trabalho foi lá, né, perguntar o que tinha acontecido. Ela conversou comigo, me deixou mais calma. Depois eu conversei com o Jordan e o Jordan falou, não, vamos ouvir uma segunda opinião, vamos assim, né, acreditar em uma pessoa só, um especialista só. Então, mas sim, foi um baque pra mim, mas eu acho que foi por causa disso, gente, porque era uma coisa que eu tava segurando há muito tempo. Há muito tempo eu tava segurando, sabe? Quando ele fez 1 ano, eu falava, não, com 1 ano e meio ele já vai estar, né, começando a conversar. Ele fez 1 ano e meio, nada. Com 2 anos, não. Com dois anos ele vai conversar, nada. Não, com 2 anos e meio ele vai conversar, nada. Não, com 3 anos ele vai conversar, nada. Com 3 anos e meio. Quando ele fez 3 anos e meio, eu falei, não, gente, não é possível. Que quando ele fizer 4 anos, ele não vai estar conversando. E chegou aos 4 anos. Assim, não é que ele não conversa, ele não forma frases. Eu particularmente, eu achei que depois que ele fez 4 anos, ele desenvolveu mais. Assim, ele já tá formando frases, né? Tipo assim, deixa eu ver uma frase que fala. Eu quero água, me pega. Frases curtas. Frases curtas. O porquinho é rosa, que nem ele viu lá o porquinho rosa. O porquinho é rosa. Me dá, mamãe. Eu tô com fome, mamãe, sabe? Mas tudo frase curta, né? Todas essas frasezinhas assim curta. Mas isso depois que ele fez 4 anos. Antes dos 4, dificilmente ele formava uma frase, como eu relatei pra vocês naquele vídeo. Então, a gente viu que ele teve uma evolução, mas assim, foi bem, assim, pra gente é grande porque era uma criança que não falava nada até ano passado. Então, assim, pra gente foi uma mudança grande, mas a gente também tem consciência, eu pelo menos tenho consciência que não é o certo ainda, né? Que não é o normal. Mas, assim, agora eu tô mais calma, né? Porque a gente tá correndo atrás, a gente tá fazendo tudo possível. Ela também tem a neuropediatra pra indicar pra gente, porque ela falou que quem vai fechar o diagnóstico mesmo é a neuropediatra, né? Ela vai fazer as 5 sessões com ele, ela vai dar o diagnóstico dela, a gente vai pegar o diagnóstico dela e levar pra neuropediatra ver qual que vai ser o procedimento, o que ela vai fazer, se ela vai pedir algum exame, né? Ela falou, olha, vocês podem até ir na neuro agora, mas ela vai pedir para vocês esperar o meu diagnóstico. Então, a gente vai, né, fazer sessões com ela, vai esperar o diagnóstico dela para levar na neuro. E é isso, gente. No dia que
o Jordan mandou o Cid, assim, caiu meu mundo, sabe? Desabou na minha cabeça, porque era realmente algo que eu tava segurando há muito tempo. Durante esses 4 anos eu nunca tinha me desesperado, eu nunca tinha chorado, eu nunca tinha achado que fosse algo sério, apesar de não ser algo sério, né? Mas eu nunca tinha achado que era algo sério. Eu sempre pensava, não, é no tempo dele, não, é no tempo dele, ele vai conversar, eu sei que ele vai, eu sei que ele vai fazer isso, eu sei que ele vai conversar, tá no tempo dele, não vamos forçar ele. A gente já tinha levado na fono já tinha falado que tava tudo normal, então eu descansei, né? Eu fiquei mais tranquila, todo mundo falava, não, quando entrar na escolinha, ele muda, ele vai desenvolver. Não, quando você vai ver, e ele entrou na escolinha, ficou pior. Ele ficou muito mais introvertido. E aí era o problema de chorar, de não socializar, de não gostar mesmo da escola. Pra ele a escola é uma tortura, gente. E pra mim também. Porque eu vejo meu filho sofrendo ir pra escola. Pro Cauã é um sofrimento ir pra escola. É uma tortura, igual eu tô falando pra vocês. É uma tortura pra ele ir pra escola. Ele não gosta, ele não interage, ele não brinca, ele não gosta. Sabe? Então, imagina você todos os dias ser obrigado a ir para um lugar que você não gosta, que você odeia. E ficar longe de todo mundo que você conhece, de todo mundo que te traz conforto, que te traz segurança. Eu imagino na cabecinha dele o quão terrível isso é. Apesar de ser pro bem dele, mas deve ser terrível, né, gente? Então é isso, gente. Eu já falei demais, celular já desligou aqui, não sei porquê. Liguei de novo. Assim que acabar as sessões com a psicóloga e depois com a neuro, eu volto para falar para vocês qual foi o diagnóstico. Se Deus quiser, não vai ser nada grave, né? Vai ser algo que dá para resolver. E, enfim, eu só vim aqui contar pra vocês o resultado da consulta com esse cabelo maravilhoso. Tá chovendo, chuvinha gostosa. Mas aqui dentro tá um calor, tô suando, tô tudo fechado, ó. Porque aqui em casa não tem varanda, né? Então molha tudo dentro de casa, só não fechar. Mas enfim, gente, a partir de segunda-feira eu estou de férias. Eu estava pensando em gravar vídeos todos os dias. Eu estava pensando, vou ver se eu amadureço essa ideia. Porque, como vocês sabem, eu não faço nada, né, gente? Eu fico aqui, arrumo a casa, cuido do Cauã. Eu não sei se vocês gostariam de ver esse tipo de vídeo. E assim, eu tinha pensado, né, tipo, janeiro todo dia. Mas o mês de janeiro já começou. Eu vou sair de férias dia 8. Então, tipo assim, minhas férias, ou sei lá, gente, eu tô pensando ainda se eu vou fazer isso, porque, como eu já falei pra vocês, eu não tenho editor de vídeo em casa, então eu iria editar tudo pelo celular e postar também pelo celular, então fica um pouco mais complicado, mas enfim, eu vou ver o que eu vou fazer, qualquer coisa eu vou avisando vocês. E em relação à consulta do Cauã é isso, gente. É só isso por enquanto, a gente ainda não tem nenhum diagnóstico, mas ela já adiantou que ele é ansioso, né? E que tem um atraso na fala, que é o que a gente já imaginava. Que ele é ansioso não, que ele é hiperativo. Tá bom, gente? Então é isso. Ela falou que isso é hereditário e eu acredito que o meu marido também tenha. Só que nunca foi descoberto, né? Tipo, a minha sogra nunca se atentou, achou que era o jeito dele, era da natureza dele, porque ela realmente ela me fala que ele chamava ela muito na escola pra falar que ele não conseguia ficar sentado, que ele ficava andando a sala inteira, que ele terminava de copiar a matéria dele, saía andando e saía conversando com os colegas. E ele falou que o caderno dele era branco, que ele não conseguia, ele até hoje, gente, ele não consegue sentar para estudar. Ele vai fazer as provas de faculdade, ele não consegue, gente, ele não consegue se concentrar, sabe, assim, tipo, sentar, pegar e ler um livro, ele não consegue. Se concentra muito assim em jogo, né, em vídeo, mas assim, sentar para ler, se concentrar na aula, tudo ele não consegue. E eu acredito que puxou, né? Enfim, então é isso, gente. Deixe seu like aí pra mim, que ajuda muito no canal. Se inscreva aqui embaixo. O like ajuda, gente, pro YouTube
saber que vocês estão gostando dos meus vídeos e que vocês querem continuar recebendo notificações dos meus vídeos. Pelo que eu fiquei sabendo, né? Porque o YouTube vai calcular, assim, que os vídeos que ele te manda, que ele te recomenda, de acordo com os seus likes que você assiste. Então, se você deixa o seu like, o YouTube vai saber que você quer continuar assistindo os meus vídeos e vai continuar te mandando as notificações e nos recomendados que aparecem lá, tá bom? Então é isso, só isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou ver se eu consigo, tá? Fazer minhas férias todo dia. Beijo, tchau. Ah, Cãozinho permanece dormindo.